Bom, boa tarde a todos. Nós estamos agora na última sessão de debates e mesas redondas dessa semana intensa do terceiro colóquio franco-uspiano. Eu agradeço muito, não é, o convite para estar aqui fazendo essa mediação, de, enfim, ter participado na organização dessas sessões, a NADEG especialmente, mas também ao consulado, e a Marion, que está aqui presente. Agradeço, sobretudo, a minha querida colega Andrea Daer, que fez a proposta e que viabilizou, não é, esse encontro, essa presença do professor Antoine Lilti na USP, que é realmente um momento de grande importância. Nós vamos lançar o livro dele hoje, às 5h30, na Iduspinha, do edifício da História e Geografia, e todos estão convidados. Então, eu vou iniciar apenas fazendo realmente uma breve apresentação dos nossos colegas. Começo pela professora Andrea Daer, que é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também já foi professora aqui da Universidade de São Paulo, antes de, enfim, dar aula na UFRJ, onde ela permaneceu durante mais de 20 anos, e ainda é muito atuante lá no Colégio de Altos Estudos. Andrea tem uma obra realmente remarcável, ela é uma das grandes tradutoras dos autores, dos grandes autores de ciências humanas, né? Pensem em Michel Serres, em Marcel Detienne, em Foucault, Roger Chartier, Norbert Elias. Ela, enfim, graças a Antoine Lilti, graças a essa... Não é só a Andréa historiadora, linguista, antropóloga, né, uma estudiosa das letras e das práticas de oralidade, né, que estuda os textos do século XVI, XVII, XVIII e XIX, mas ela também facilita, ela é uma mediadora entre, não é, a França e o Brasil, e entre o Brasil e a França. Então, foi ela que propôs o tema desse colóquio, é um assunto caro a Andrea. A Andrea tem publicações, né, importantes, incontornáveis na área dessa historiografia religiosa, os jesuítas, os capuchinhos, enfim. E hoje, então, ela propôs o tema da construção do selvagem, né, a imagem do selvagem no discurso francês da época moderna. E eu apresento agora o professor Lilti, que é um jovem historiador, me perdoe, que tem uma obra já, né, grandiosa. Não é por acaso que ele ingressou no Collège de France em 2022, mas antes disso ele atuou como professor da Escola Normal Superior, foi também professor da École de Haute Étude en Sciences Sociales, e foi, né, o presidente, o editor-chefe da revista dos Annales. Então, as obras deles vocês conhecem, não é? O importante destacar aqui justamente essa última que foi lançada, a Herança das Luzes, e que compõe, juntamente com a história dos salões, a história da celebridade, uma trilogia, né, que pensa os aspectos contraditórios e modernos da Herança das Luzes. Enfim, é uma breve apresentação, acho que não precisamos nos demorar nisso, e eu passo a palavra, então, imediatamente a Andrea. Boa tarde a todos. Tá bom, agora sim. Boa tarde a vocês todos. Eu agradeço a Iris, sobretudo, pela organização do evento. Isso nunca é fácil, organizar nunca é fácil. Agradeço também pela apresentação, que foi bastante fiel, bastante simpática, inclusive, não é? Bastante fiel ao que eu e Antoine somos, ou pelo menos pretendemos ser.
O que vai acontecer aqui hoje, esse workshop, na verdade, é uma reedição de um workshop que já aconteceu num Instituto de Estudos Avançados, mas o de Paris, onde eu fui fellow no ano passado. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de convidar Antoine Lilti e um colega que se chama Franck Lestringan, que vocês devem conhecer todos, para que a gente fizesse essa reflexão em torno da construção, propriamente, do selvagem, né? E nós estávamos muito bem acompanhados de Franck Lestringan, que, obviamente, pôde apresentar sua obra, que é uma obra absolutamente monumental, sobre Jean de Liry, André Thevet, etc. E, seguida, obviamente, da minha apresentação sobre a representação dos Tupinambá pelos capuchinhos, completada pela análise de Antoine Lilti sobre os taicianos. Então, na realidade, o que aconteceu nesse mesmo dia foi que o próprio Franck Lestringan me convidou para escrever um livro, portanto, sobre aquilo que eu apresentei. Eu, na verdade, já tinha publicado esse pequeno livro de bolso que se chama A Presença da Voz, e que, na verdade, recobria aquilo que eu havia apresentado, mas ele me pediu que fizesse algo mais completo, e, ao longo desse último ano, eu fiz exatamente isso, uma coisa um pouco mais completa. Evidentemente, o que eu tenho na minha cabeça é a economia de um livro, e a economia de um livro não é a economia de uma apresentação oral, vocês sabem perfeitamente disso. Vocês sabem perfeitamente bem isso. Então, eu gostaria, na realidade, de fazer com que a minha apresentação hoje não correspondesse, evidentemente, à economia do livro, mas que ela pudesse demonstrar, né, um pouco da minha trajetória em torno dessa construção do selvagem no século XVII, sobretudo, para depois passar a palavra para o Antoine, sabendo que falta um elo dessa cadeia, que seria a presença de Franck Lestringan, digamos assim. E eu começo... veja bem, eu começo sugerindo a vocês um subtítulo para a minha apresentação, que é A Presença da Palavra Selvagem. E, em termos de presença, vamos à palavra selvagem. Eu leio para vocês esse discurso, já a tradução brasileira está... Vocês conseguem enxergar daí onde vocês estão? Perfeito. Então, je suis très aise, vaillant guerrier, de ce que tu es venu dans cette terre. Estou muito feliz, valente guerreiro, por tu teres vindo a esta terra para nos trazer felicidade e nos defender de nossos inimigos. Já estávamos começando a nos entediar de não ver guerreiros franceses chegarem sob a liderança de um burro vichave, que quer dizer um chefe, pour habiter cette terre. Mas Deus teve piedade de nós ao enviar-te aqui como um grande guerreiro que nos traz muitos outros soldados para nos defender, juntamente com padres e profetas para nos instruir na lei de Deus. Foi pronunciado por um chefe, o chefe Japiassou, diante do lugar-tenente do rei de França, François de Razilly, e dos missionários capuchinhos que chegaram ao Maranhão em torno de 1612, para fundar uma colônia de que vocês já ouviram falar, certamente, a França Equinocial. E essa experiência colonial, na verdade, ela teve por resultado dois importantes relatos, né? Um deles, que é publicado em 1614, é a História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha de Maranhão, que é, na verdade, o relato completo da viagem do padre Claude d'Abbeville. Eu mostro a vocês. Esse é o frontispício da obra, né? Do padre Claude d'Abbeville, né? Que vai ao Maranhão e que retorna à França, acompanhado, aliás, de 6 embaixadores tupinambá, que foram recebidos pelo rei de França no Museu do Louvre. E, um ano mais tarde, é publicado um segundo relato também muito importante. Eu só coloco o título aqui porque, na verdade, nós não conhecemos o frontispício dessa obra. É o relato do padre Yves d'Evreux,
que se chama Suite des choses mémorables, continuação das coisas memoráveis que aconteceram no Maranhão nos anos de 613 e 1614. E nós desconhecemos, como eu disse a vocês, o frontispício dessa obra, porque, na verdade, ela foi destruída nos ateliês de impressão em 1615, na verdade, seguindo uma política, não é? Seguindo uma política que não desejava a presença francesa no Maranhão, né? Uma vez que isso, obviamente, impedia os planos da União Franco-Espanhola, ou seja, dos casamentos, é um duplo casamento real, né? O rei de França, Luís XIII, a infanta espanhola, Ana d'Áustria, e Elizabeth de França e Philippe da Maison d'Autriche. Então, como vocês puderam constatar com o discurso que eu apresentei aqui de saída do chefe Japiaçu, nos relatos missionários, os capuchinhos eles aparecem dotados de palavra. Aparecem dotados de palavra para expressar justamente esse desejo, expresso claramente nesse discurso, o seu desejo de submissão ao rei de França e de conversão ao catolicismo. Tá certo? Isso se dá, nesse primeiro relato, o relato do padre Claude d'Abbeville, isso se dá sempre na forma de arengas. A arenga, na verdade, é uma forma ritual, né, dos povos tupi, digamos assim, de recepção de um personagem ilustre. E na arenga, é uma coisa que para mim tem uma importância muito grande, na arenga há uma circulação de sentido, porque há sempre uma resposta do visitante homenageado. Portanto, há uma primeira arenga e uma segunda arenga de resposta a esta arenga do chefe Japiaçu, o lugar-tenente do rei, François de Razilly, obviamente, deu uma resposta também em forma de arenga. Bom, e no segundo relato, no relato do padre Yves d'Evreux, de 1615, esse que eu disse que foi destruído e que só é reencontrado no século XIX pelo bibliófilo Ferdinand Denis, nesse relato nós temos, na verdade, a transcrição de conversas, conférence, né? A conferência é conversa, não é? De conversas com chefes e pajés travadas pelo capuchinho Yves d'Evreux e esses chefes e pajés das tribos locais. Então, são formas propriamente dialogais muito fortes, muito presentes no argumentário desses relatos franceses dos capuchinhos. O que acontece? O que eu quero deixar bem marcado aqui é que essas duas formas mostram, de fato, a figura de um índio eloquente, tá certo? Mas a figura de um índio eloquente ela não é exatamente uma invenção desses relatos e dos missionários capuchinhos. Essa figura ela já aparecia um meio século antes, mais ou menos, e ela vai acabar constituindo uma grande linhagem de representações. Ela aparece meio século antes neste relato, a história de uma viagem feita à terra do Brasil, de Jean de Lery, que é um relato extremamente conhecido, não é? Claude Lévi-Strauss diz que este é o breviário do etnólogo, portanto, é algo que é fundador no próprio conhecimento etnológico do século XX. Não é? E nesse relato de Jean de Lery, que é um huguenote francês, todos vocês aqui o conhecem, né? No capítulo 20, nós temos um colóquio em que vocês podem ver muito bem, eu fiz questão de mostrar aqui a página, não é, em facsímile, em que nós temos um tupinambá que dialoga com um francês. Chama-se Colóquio da Entrada ou Chegada no Brasil das pessoas chamadas, das gentes chamadas tupinambá ou tupiniquim em língua selvagem e em francês. Veja bem, a inclusão desse colóquio vai abrir, digamos, a via para a... Não posso deixar, né? Tem que gravar, é isso? Posso deixar o microfone ou não? Abre a via para essa representação de um índio eloquente, percebem? Só que vocês percebam bem, aqui nós temos um diálogo modelo em que um tupinambá, nem mesmo nomeado, dialoga com um francês. Por mais que na quarta linha que vocês veem aqui, há uma pergunta, qual é o seu nome? E Léry imediatamente responde, meu nome é Léry Wassou.
né, Leriaçu, ou seja, a grande ostra, porque essa Leri seria, obviamente, significaria ostra na língua dos índios. Ora, então, esse diálogo modelo, sem dúvida nenhuma, abre essa via, mas o que nós temos de novo, o que nós temos propriamente de invenção nos relatos capuchinhos, é justamente que o índio ele passa a ser não apenas eloquente, mas nomeado e expressando o seu desejo de conversão e de submissão ao rei de França. Portanto, nós temos uma figura nova, que eu chamei de selvagem convertível. Aliás, convertível porque eloquente, ou eloquente porque convertível. Ou seja, é algo que eu demonstrei nesse livro que eu já citei aqui, A Oralidade Perdida, e num outro livro que se chama O Brasil Francês, está certo? Agora, a partir daí, eu busquei aprofundar um pouco essa questão da inscrição da oralidade nesses relatos, para tentar entender algo que, obviamente, me interpelava muito, é a ideia de que, para que haja diálogo, e nisso Antoine Lity percebe perfeitamente o que eu quero dizer, para que haja diálogo é preciso haver cena. A questão das luzes é exatamente isso. A questão das luzes é a questão propriamente do diálogo, mas é uma cena de posições, percebe? Para que haja diálogo, tem de haver cena. Só que aqui nós estamos numa cena mística, diferentemente, obviamente, do século XVIII, em que trabalha Antoine Lity. Uma cena mística. E essa cena mística me interessava muitíssimo. Como é que se constrói uma cena através do diálogo? Ou como é que o diálogo pode ser definido, né, como um jogo de posições cênico, tá certo? Então, é claro que trabalhar a presença da palavra através da transmissão da palavra com P maiúsculo pelos missionários é algo razoavelmente sabido. O que me restava, na verdade, era pensar, sobretudo, a presença sutil ou, totalmente ao contrário, ostensiva da palavra indígena. E aí eu precisava, evidentemente, me voltar para os efeitos, para as técnicas que são produtoras de efeitos de presença, de efeitos de vivacidade, né? O que em retórica nós chamamos enargueia, a vividez, propriamente. Né? Considerando, sobretudo, que esses discursos do século XVII eles eram recebidos, naquele momento, no próprio século XVII e até o século XVIII, com uma função específica, que era de produzir novas conversões. Então, produzir a presença da voz é algo importantíssimo nesses discursos, percebem? E, por outro lado, também, eu considerava a grande economia das trocas linguísticas coloniais, porque é uma economia absolutamente oralizada, é uma economia de vozes, né? E essas vozes se exerciam. Pensem tão simplesmente no fenômeno da conversão, que é um fenômeno absolutamente oral e oralizado. Portanto, essas vozes se exercem nessa cena mística da conversão. O ambiente colonial é um ambiente extremamente propício a pensar o diálogo, o trânsito vocal, essa era, aliás, a expressão do grande Paul Zumthor, e o trânsito de sentidos, que é, inclusive, um trânsito entre línguas. É um mundo, obviamente, de muitas línguas, imaginem, presença de intérpretes, tupi, francês, português, percebem? E é também um mundo de trocas orais. Me interessava, portanto, dar conta das cenas, sobretudo da cena mística, né, em que essas trocas orais se davam no mundo colonial. Situações, portanto, altamente oralizadas. E o que eu tinha diante de mim, na verdade, era a possibilidade de trabalhar a partir de um corpus de textos jesuítas, portugueses, e um corpus de textos franceses, esse que eu manipulo desde muito tempo. Não é? Bom, quanto a isso, eu preciso fazer quanto a essa, digamos, esse cotejamento, obviamente isso me convida muito a comparar, né, o corpus francês e o corpus português, é preciso fazer uma diferença de saída, né, quanto a essa inscrição da oralidade
no corpus português, jesuíta, e no corpus francês, capuchinho. Na verdade, o índio dos jesuítas portugueses não é eloquente. Eu quase poderia dizer que ele não é dotado de palavra, contrariamente àquela linhagem que eu mostrei para vocês, que aparece nos relatos capuchinhos. Se eu pegar, por exemplo, a correspondência jesuítica, eu posso demonstrar para vocês clarissimamente que três aspectos marcam digamos, a capacidade de eloquência dos indígenas. Primeiro aspecto, na correspondência. Primeiro aspecto é a tradução sistemática dos enunciados dos indígenas em português ou em castelhano, dependendo da língua usada pelo padre. Sistemática. É raríssimo se achar a transcrição de... E o indígena falou em tupi. Portanto, e aí a gente pode tirar várias conclusões, não é meu intuito aqui, mas de uma presença mais imediata do intérprete, percebe? Mas, em todo caso, sempre em português. Sempre. Em segundo lugar, segunda característica, as eventuais falas de índios que aparecem na correspondência, elas não ultrapassam nenhuma, elas ultrapassam mais do que 2, 3 frases, percebe? Ou seja, não há um rendimento do diálogo. Não há rendimento do diálogo de jeito nenhum. Assim, os interlocutores estão em presença, o padre está em presença do seu interlocutor indígena e não há rendimento. Inclusive, há um recurso retórico muito frequente, que é o que a gente chama de percúrsio, que é quando você corta a fala, você diz, e outras coisas mais, etc. Percebe? Esse recurso, no que diz respeito à fala indígena, é absolutamente constante. Eu demonstrei muitas vezes nesse livro que está sendo publicado. Portanto, não há progressão do diálogo, jamais, né, nessas transcrições. E a terceira característica que eu disse a vocês, que é muito interessante, é uma... Eu chamaria... Isso vai ser difícil de traduzir. Eu chamaria uma fulanização da fala indígena. E é literal. Antela. É literal, porque há uma carta de Anchieta, de 1565, em que a palavra fulano, dizendo respeito ao indígena, aparece 4 vezes em uma carta. Então, os indígenas se apresentam... Uma fulanização. O indígena se apresenta dizendo, eu sou fulano. Eu sou fulano. Difícil, né? Eu sou fulano. Percebe? Jamais nomeado. Então, a referência é exatamente, eu chamei de uma fulanização, é um nome que pode parecer um pouco pejorativo e não é de modo algum a minha intenção, mas, na realidade, há uma tipificação das falas indígenas, né? Uma espécie de grande padronização das falas, então, assim, pouco importa como ele se chama, é fulano. Fulano disse isso. Né? A Anchieta fala muito, um menino me falou, e aí ele pode dizer, a passagem, inclusive, do discurso indireto para o discurso direto é muito sutil, até porque, obviamente, todos os nossos recursos contemporâneos, aspas, foram todos eles inseridos nessas cartas nas edições modernas, né? Eles não existiam. Mas a passagem é muito sutil, é muito diferente dos relatos franceses, em que há, efetivamente, e o indígena disse, 2 pontos. Bom, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Eu mostro daqui a pouco. Como vocês vão ver daqui a pouco, há, obviamente, a diferença entre itálicos, a fala em tupi, no relato do século XVII. Qual leitor francês do século XVII que pode ler o tupi? Por que inserir 2, 3, 4 páginas em língua tupi, em itálicos, num livro que circula na França no século XVII? Que, para mim, é uma estratégia de conversão. A língua é convertível. Uma língua que eu não entendo, né? Que está presença, diante de mim, no livro em que eu recebo e que é imediatamente traduzida. Bom, mas o que importa aqui é que há essa tipificação, né? O indígena pode eventualmente falar, mas sempre sob essas 3 condições que eu disse a vocês, e o que não significa que não haja trânsito vocal. Há trânsito vocal, há trânsito de sentido, mas são formas, eu quase diria, abortadas, né, de trânsito vocal.
Se a gente pegar, por exemplo, um gênero, eu vou passar muito rapidamente nisso, eu tenho todo vários capítulos no livro novo sobre isso. Se a gente pegar, por exemplo, os catecismos em tupi, os catecismos de Anchieta, né, são os únicos que nós conhecemos sob a forma impressa, impressos pelo padre Antônio de Araújo. O catecismo é um gênero dialogal, há diálogo, há trânsito vocal, né, tá certo? Há trânsito de sentido entre mestre e discípulo. Então, nós podemos imaginar o que eu gosto de chamar um ruído. O Roland Barthes chamou de bruissement de la langue. É rumor, é ruído. Esse ruído indígena, ele está presente quando nós temos hoje o catecismo nas mãos, tá certo? Há presença da voz indígena, mas não há cessão de palavra. A palavra não é cedida propriamente. Os locutores, eles são hipotéticos. Olhem isso. Isso aqui é o relato de Claude d'Abbeville. Olhem bem, a passagem dos itálicos em tupi para o português, para o francês. É precisamente a mesma arenga que abriu a minha fala aqui hoje, tá? Então, vejam a disposição gráfica como ela é, a disposição gráfica da página, não é? Isso aqui é um catecismo, eu coloquei aqui a página de rosto e ao lado uma forma manuscrita em que vocês veem perfeitamente, né, a circulação MD, mestre, discípulo, tá certo? E questões e respostas, tá certo? Olha um exemplo, né, em tupi, né? E a tradução é uma tradução, enfim, moderna, modernizante, feita na contemporaneidade, mas ela nos serve, né? Deus tem corpo como a gente? Não tem corpo. Ele teve princípio outrora? Ele não teve princípio. Ele sempre foi? Ele sempre foi. Para sempre será? Para sempre será. Etc, etc, etc. Bom, o catecismo, isso não cabe comentar aqui, o catecismo é muito propício para a apresentação dessas matérias metafísicas muito difíceis, não é? Mas o que me importa aqui não é isso eu analiso no livro, o que importa aqui é mostrar para vocês como é que a concisão, a repetição são tipicamente orais, não é? A reiteração é típica do domínio da voz, não é? Claro, quando se fala, se repete, não é? A concisão também, tá certo? Então, obviamente, aqui a função é a performance oral do discípulo que repete muito provavelmente pergunta e resposta, como as meninas na Europa, né? Pergunta e resposta, tá? Então, obviamente, há presença da voz, mas a presença da voz aqui é muito específica, porque ela tem que, na verdade, fundar um duo verbal. Vocês percebem? O duo verbal, a pergunta refrata sempre a resposta. Esse duo verbal, na verdade, expressa a harmonia entre o mestre e o discípulo. É uma harmonia, digamos assim, de partilha, propriamente, da devoção católica. Agora, nesse tipo de diálogo, chamemos assim, tudo bem, altissimamente modelizado, né, em língua tupi, isso é muito importante. Nós estamos falando de diálogos que eram estritamente em língua tupi, ok? Nesse diálogo não tem um acordo prévio entre interlocutores. O acordo, na verdade, é entre mestre e discípulo. É um acordo anterior e exterior ao diálogo. Percebem? É exatamente o contrário do que se passa nos relatos franceses. Exatamente o contrário. Nos relatos franceses, o efeito de presença... Aqui há efeito de presença. Há tudo que eu procuro. Há efeito de presença, há voz, há trânsito de sentido. Mas o efeito de presença não é, como nos relatos franceses, autopsial. Autopsial significa o quê? O efeito de presença, nos relatos franceses, ele supõe a inclusão do leitor dos relatos na cena. Senão, ele supõe... Ele supõe, na verdade, a inclusão do leitor do relato na própria cena. Vocês vão ver vários exemplos aqui. Então, nós temos... Vocês vejam que nesses dispositivos autopsiais, digamos assim, dos diálogos franceses, na verdade, é o ouvido que comanda a presença da voz. Não é isso? Ele comanda e nós temos essa imediatez da tomada de palavra pelos índios.
Agora, por gentileza, eu quero fazer uma ressalva aqui que é muito importante. Nas minhas proposições aqui, não existe qualquer atribuição de valor à ideia de uma cessão da palavra, por favor. Porque nem nos relatos capuchinhos, nem nos relatos portugueses, existe qualquer exigência de reciprocidade. Não há. Não há valor. Não é melhor ceder a palavra. Isso é melhor, obviamente, para nós contemporâneos, né? Muito melhor para nós contemporâneos. Por quê? Porque nós vivemos nessa ideia pós-iluminista, né? De que a cessão da palavra é, obviamente, algo dotado de um valor, que é o valor de troca. Aqui não há reciprocidade, nem nos capuchinhos franceses. Há um dispositivo que é um dispositivo diferente. Outra coisa que eu quero deixar muito clara para todos vocês é que, quando eu falo de presença da voz, eu não falo de modo algum, no nosso sentido contemporâneo, metafórico de voz. A voz aqui não é uma metáfora, dar a palavra, dar a voz a... Não é nada disso. Tá? Aqui a voz é considerada como foné, como substância, como era no século XVI. Sonoridade, foné, substância. A voz era uma substância, tá certo? E isso é fundamental no processo de conversão. Então, assim, o que é possível avaliar são os efeitos disso na ordem do discurso. Tá? Então, que efeitos são esses? Bom, nós vamos, na verdade, conseguir entender propriamente que há efeitos que são, como eu já disse a vocês, mais ostensivos e menos ostensivos. Então, menos ostensivos, como eu já dei os exemplos aqui dos relatos jesuíticos, enfim, dos textos jesuíticos, eu só peguei o exemplo do catecismo, eu poderia ter pego o exemplo dos autos jesuíticos também, né, onde há diálogo, né, está no livro também, mas não dá tempo. Né? Então, essa voz, esse rumor, essa voz em off, que é uma expressão de Michel de Certeau, essa voz em off de um índio hipotético, percebe? Ou fulanizado, tá certo? Ou, hipoteticamente, no caso do Jean de Léry, por exemplo, tupinambá, francês, tá certo? Ou a voz ostensiva, que vai aparecer agora, sim, nos relatos capuchinhos, e aqui eu passo bastante rapidamente. Eu queria propor para vocês, em primeiro lugar, entender como é que é a experiência avaliativa, né, da alteridade aqui no século XVII. E, uma vez entendendo o modo como essa alteridade, o modo como se identifica, os critérios de identificação e de relação com essa autoridade, como é que esses modos se constroem para os capuchinhos no século XVII, eu vou partir para a hipótese de que os capuchinhos queriam construir, né, tinham a intenção de construir a ideia de uma aliança franco-tupi, que era, obviamente, baseada na ideia de amizade, não é? A ideia de amizade e que, obviamente, engajava as aspirações individuais, né, da nação tupinambá, se vocês preferirem, vocês vão ver daqui a pouco, sob a vontade única e legítima do Estado católico francês. Então, é sob o signo dessa aliança amigável entre franceses e tupinambás que os relatos franceses vão fazer com que, vão construir esse espaço idealizado de posições onde as vozes simpáticas, há uma relação de simpatia entre as vozes francesas e as vozes tupi, não é? Essas vozes se entendem. Pelo que vocês viram, pelo que eu estou enunciando aqui, tudo está perfeitamente pronto para que o índio possa falar. Possa, mais do que falar, dialogar, trocar. Percebe? Então, diferentemente dos nossos modos de identificação da alteridade, que, como eu já disse a vocês, são modos que designam a empiria, nós trabalhamos com a ideia de empiria, né? O outro, que é definido racialmente, etnicamente, etc. São dados empíricos. No século XVI e XVII, isso funciona através de um conjunto de convenções. São convenções que funcionam por semelhança e não por diferença, como nós. E aí essas convenções elas vão
ou atribuindo semelhança ou subtraindo a semelhança, percebe? Então, todo o vocabulário, por exemplo, o vocabulário escolástico, negro. Lembre-se do grande livro de John Monteiro, Os Negros da Terra. Os indígenas são negros. Por quê? Categoria escolástica. O negro é aquele que desconhece a luz natural da graça. Portanto, o indígena é negro. Negro, boçal, cão, são termos que hoje, obviamente, na lógica da diferença, né, nos chocam, porque estamos na lógica da diferença cultural. E aqui não. São os critérios avaliativos que estão à disposição. Ou o indígena, por exemplo, o indígena se aproxima ou se afasta deles. No caso dos capuchinhos, eu poderia fazer uma demonstração imensa a vocês, e eu não vou fazer. No caso dos capuchinhos, a denominação bestas brutas, selvagens, maranhenses, ou a denominação nação tupi, frente à nação tupinambá, são recorrentes. Mas há uma denominação que a mim parece muito importante, central. Ela aparece em Jean de Lery, que é um huguenote, e aparece também nos capuchinhos, né? No corpus católico. É a ideia da miséria. Que, aliás, no caso dos capuchinhos é muito conveniente, porque esses são padres miseráveis, né? Miseráveis porque são ordens, obviamente, que calcam a sua própria representação nessa ideia da pobreza e da miséria. Eu mostro para vocês uma passagem do padre Claude d'Abbeville. Espera aí. Espera lá. Veja bem, em português. Não tenho dúvidas de que o diabo se satisfaz nas assembleias desse povo miserável que sempre foi seu, sendo bárbaros, cruéis e bêbados. Então, a empresa do diabo sobre os índios, ela determina essa miséria, né? O vocabulário é o mesmo no seu correligionário, no padre Yves Devreux, não é? Pobres selvagens, pobres gentes, pobres almas cativas do diabo, não é? E esse argumentário, na verdade, esse critério avaliativo dos índios leva a essa demanda, a essa demanda de proteção. Veja bem o que diz o padre Yves Devreux. Essa nação, os Tupinambá, não pede nem vossos tesouros, nem grande soma de dinheiro, mas antes migalhas supérfluas que caem aqui e acolá da vossa grandeza. Não sei nem como eu falei, da vossa real grandeza. Bom, é por isso, Senhor, que suplico muito humildemente de olhar com bons olhos essa pobre nação. Portanto, o argumento de pobreza ele serve, obviamente, para sustentar a ideia retoricamente, semanticamente, pragmaticamente, né, a ideia da proteção do rei de França. É uma proteção, na verdade, que é uma proteção muito diferente, não é, do que nós podemos suspeitar. É uma proteção, era o que Jean Baudin chamava de aliança desigual, aliança inégale. Aliança desigual significa quando aqueles que não são inimigos, são amigos, essa noção é fundamental nesse já aparece muitas vezes. Um recebe a proteção do outro. Então, cabe aos franceses protegerem, obviamente, a nação tupi. É toda uma ética do amor, é toda uma ética da amizade, não é? A miquitia. E, pelo que vocês veem, são essas as condições que vão forjar as falas, as arengas dos índios. Ou seja, há, em primeiro lugar, um caráter denunciatório. Essas arengas denunciam o poder dos portugueses sobre os corpos dos índios,
não é? Sobre as almas dos índios e do diabo sobre os corpos dos índios. Essas arengas normalmente fazem essa denúncia, para depois engajar a ideia da compatibilidade de humores entre franceses e a simpatia, né, como se dizia. Eu mostro para vocês mais uma passagem. Olha o que diz o chefe Japiaçu. Eu tenho muita esperança na tua bondade e gentileza, pois me parece que tens, entre teu jeito guerreiro, um jeito gentil, sei lá, douceur, gentileza, né? De um personagem que nos governará com muita sabedoria. E te direi sobre isso que quanto maior um homem nasce e tem autoridade sobre os outros, mais gentil, sei lá, douceur, né? Gracioso, clemente ele deve ser. Porque os homens, especialmente os dessa nação, Tupi, alinham-se mais facilmente através da gentileza, douceur, do que através da violência. Eu não tenho tempo de demonstrar para vocês aqui, mas os capuchinhos chegam com toda uma concepção pastoral, que nós chamamos pastoral de la douceur, da gentileza, percebe? Que, obviamente, está subentendida nesses discursos pronunciados pelos índios. Então, eu quero agora passar aqui para o relato do capuchinho Yves Devreux. No relato do capuchinho Yves Devreux, como eu disse a vocês, nós não vamos ter arengas, nós vamos ter conferências, diálogos. São as últimas páginas do livro. É um livro que nós temos, na verdade, conhecemos 2 exemplares hoje, conhecemos 3. Curiosamente, é uma imagem de uma utopia. Um deles foi destruído na Segunda Guerra Mundial. São 3 exemplares, um foi destruído. É uma imagem absolutamente incrível, né, da destruição. Cria uma utopia do livro, né? A Segunda Guerra destrói o 3º exemplar, mas nos 2 exemplares que nós conhecemos, muitas páginas laceradas. É um livro que é curioso de ser trabalhado também por isso, por esse caráter, né, da destruição propriamente, né? Nessas últimas páginas, o padre Yves Devreux transcreve as conferências que ele teve com alguns pajés. Bom, é nessas últimas páginas que nós temos o efeito de presença, a produção do efeito de presença das vozes indígenas de maneira aberta, né? Antes de transcrever essas conferências, o padre Yves, na verdade, veja bem como isso é conveniente, ele vai dedicar um capítulo às vozes dos índios. As vozes dos índios. Ou seja, aos afetos das vozes dos índios, que é algo extremamente importante neste momento, né? Algo absolutamente conhecido, né? Doutrinado por vários tratados. Portanto, a entonação, a duração, a intensidade, são todos afetos da alma. Tá? E, ao mesmo tempo, as circunstâncias mais familiares da efetuação dessas vozes, na sua entonação, na sua duração, na sua intensidade. Então, de manhã, né, antes de dormir, à noite, ele vai dar o detalhe dessas vozes. Obviamente, isso produz efeito de presença entre nós, leitores. Né? Vejam como é esse capítulo. Eu passo. Capítulo que prepara a entrada nas conferências. Os seus cumprimentos dos índios, tá? Perguntas e respostas, quando eles estão juntos, são gentis como nada mais. Douceur. O índio é doce, o indígena é doce, o capuchinho é doce. Isso porque eles pronunciam, olha o efeito de presença, com um acento bastante longo, muito gentil e atraente, especialmente as mulheres e as meninas. E por considerar que isso trará consolação ao leitor, olha como é que ele inclui o leitor na cena. Eu vou consolar o leitor. Consolação por quê? Porque ele não está presente para ouvir. Né? Trará consolação ao leitor, coloquei abaixo a forma. Aí ele coloca em tupi. De manhã, quando eles se levantam, dizem uns bom dia, tien koem. E para você também, nien tem koem. À noite, quando voltam do trabalho e se separam, eles dizem uns aos outros, boa noite, para você também, e assim segue. Então, nós temos aqui todas os afetos das vozes. E vocês vejam que os índios vivem
pacificamente, são os termos dele, paisiblement, né? Em familiaridade. Tá? A ideia da familiaritas, que é uma figura importantíssima, né? E a ideia da consolação ao leitor, que ele coloca em presença. Né? Então, tudo isso prepara as conferências sobre as quais eu vou falar aqui em 2 minutos para poder encerrar. Então, vejam que todas essas técnicas retóricas, elas produzem enargueia, elas produzem vivacidade e condicionam essa ideia de familiaridade, de amizade assumida nesses discursos, tá certo? Como diz o padre Yves Devreux, nós tratávamos de fazê-los perceber vivamente, olha a ideia da vividez, né? Nos seus corações que éramos amigos, e seus amigos fiéis, mais do que os seus pais, mães, outros parentes, dizendo-lhes essas palavras a eles e a vários outros, e não à toa em tupi. Somos amigos e falamos em sua língua. Tá? Somos seus amigos, tradução, somos seus amigos, seus íntimos. Tá? É a figura da amizade. Bom, todos esses topoi, né, mostram essa integração perfeita dos Tupinambá na ordem católica francesa do século XVII. Bom, na verdade, o que aparece aqui, o que vocês vão ver a seguir, é um processo de francização dos Tupinambá. Né? Nessa aliança desigual, essa aliança amigável, porém desigual, porque um deve proteger o outro. Né? O processo de francização dos Tupinambá é fácil de ser visualizado porque, em 1614, essas imagens circularam no livro do padre Claude d'Abbeville. Vocês veem índios vestidos à francesa, com a fraise, com a flor de lis, né? Tá certo? Com a cruz católica no peito. Não é? Esse processo de francização é um processo absolutamente divulgado na França do século XVII. Havia também afiches, cartazes que haviam sido pregados no momento em que os capuchinhos levaram os embaixadores Tupinambá. Tá certo? Uhum. Na recepção, no batismo, etc, etc. Ora, esse é o batismo dos índios. Vejam os índios. Essa imagem é muito importante também, tá? Os índios diante do rei Luís XIII, que nesse momento, 1613 aqui, tá? Luís XIII tem 12 anos, ele nasceu em 1601. Né? Os 3 índios batizados, eram 6, 3 morreram, enfim, 3 foram batizados. Aparecem. Esse é uma ficha que foi pregada em toda Paris, não é? Mostrando, portanto, o batismo solene dos Tupinambá na Igreja dos Capuchinhos. E o Padre Yves vai colocar... Olha, vejam bem, são 3 capítulos do Padre Yves, não é? 3 capítulos do livro dele que dizem o seguinte: como é fácil civilizar os selvagens ao modo dos franceses e ensinar-lhes os ofícios que temos na Europa. É o título de um deles. O segundo, de como os selvagens são muito aptos ao aprendizado das ciências e da virtude, segundo deles. E o terceiro é uma continuação das matérias precedentes. Nós vemos aqui todo um esforço de qualificar a fala indígena e de atribuir. A fala significa ethos, o afeto da voz. O ethos do honnête homme, o ethos de fidalguia, percebe? A atribuição do ethos de fidalguia através da fala, percebe? Então, essa é a preparação, e diz o Padre Yves, eu vou apresentar muito fielmente, é o que ele diz no relato dele, é um modo de tornar audível, não é? A fidelidade é a autópsia, o testemunho. É como se o leitor estivesse presente, produção de presença, não é? Eu vou tomar um exemplo e um segundo exemplo final, mas, na verdade, nós temos uma meia dúzia de conferências, mas eu vou tomar o primeiro exemplo, que é o exemplo de Pacamon. É um chefe muito importante, não é? Pacamon veio até o Forte São Luís para pedir a conversão, não é? E dizendo ele, eu tinha vontade de experimentar aquilo que os franceses pediam, antes de me entregar a eles. Não é? E ele chega acompanhado diz o Padre Yves, da sua mulher mais forte. Eram 30 mulheres. Sua mulher mais forte e de muitos índios, todos eles muito emplumados, né? Isso é um detalhe muito importante. Chega uma comitiva de indígenas muito emplumados e ele segue acompanhado da sua mulher, da mais forte das suas mulheres.
E aí o índio faz um discurso, eu coloco aqui um pedaço apenas dessa primeira fala, que é o começo do diálogo que ele vai estabelecer com o padre Yves Devreux, né? E ele diz o seguinte: tive a curiosidade de frequentar os franceses e de os ouvir. Sei dos meus ancestrais a história de Noé. Eu sei também que Maria foi mãe do Tupã e que não conheceu nenhum homem, mas o próprio Deus se fez corpo no seu ventre. E, por ser grande, ele enviou Maratás, apóstolos, não é? Por todo lado. Na resposta, essa é a primeira fala, tá? Na resposta, o padre Yves diz exatamente o seguinte. Na verdade, ele recusa o relato e ele diz o seguinte: Pacamon não buscava Deus como deveria, porque ele pretendia, através do batismo, tornar-se maior e mais estimado entre os seus. E aí vem todo um reconhecimento de pecados, e não é uma conversa que é muito marcada, sobretudo, por uma performance corporal contrita por parte do índio, né? São gestos, são atitudes. Tudo isso é produtor de presença, vocês devem imaginar, não é? E aí, obviamente, há uma segunda conversa. Pacamon vai, né, deixa o Forte São Luís, mas retorna. E aí, nesse retorno, ele já retorna, na verdade, isso não é nada surpreendente, né, na segunda visita, alguns dias mais tarde, ele retorna, é a segunda parte, bastante modesto, acompanhado de pouca gente, sem tantas plumas, as plumagens desaparecem, e já não falava comigo com a arrogância como ele fazia no início. Essas descrições são uma técnica retórica, né? Essas descrições são típicas da técnica de ecfrástica. A ecfrasis é exatamente isso, né? É para acentuar o efeito de realidade, né? Segundo essas técnicas de ecfrasis, né, que estão, obviamente, muito bem descritas nos tratados antigos, né, os topoi de pessoa, o que é um topoi de pessoa? Né? É a descrição, são os argumentos genéricos que descrevem as pessoas, ou seja, a aparência física, a origem, a pátria, a cidade, o sexo, o estado, a idade, né, todos os topoi, os lugares comuns de pessoa que definem propriamente as pessoas. Esses lugares comuns eles são mobilizados, mas sempre através de oposições. E mostrando sucessivamente o feio e o bonito. Né? Isso é uma técnica retórica que produz, propriamente, acentua, amplifica, é uma técnica amplificadora, o efeito de realidade. Isso é muito propício ao discurso missionário, porque é um discurso de conversão, de metamorfose. Ele aparece com plumagens, muitas plumagens, e, a seguir, sem plumagens. Portanto, a técnica retórica ela também está a serviço, propriamente, da função conversora desses relatos. E justamente, a técnica, a ecfrasis, na verdade, a definição da ecfrasis é isso, é colocar em presença algo ausente. Então, aqui ele coloca em presença, né, o índio emplumado e em ausência o índio emplumado, o que, obviamente, é um efeito de presença, de uma força, de uma vividez, sem dúvida nenhuma. Esse jogo é um jogo cênico, é uma cena autopsiada pelo leitor, entre ausência e presença. Eu estou bem no meu tema da presença da voz. Não é? Eu só queria citar uma última conferência, porque ela gente, me desculpem. Eu queria citar uma última conferência, que é uma conferência, é um curto-circuito, porque aonde há trânsito vocal, aonde há curto-circuito, trânsito de sentido, há curto-circuito. E é uma última conferência em que um indígena deixa seu filho para que ele aprenda francês e para que ele possa falar com os padres. O indígena vive entre os... Vou ter que passar aqui, ó. Vive entre os padres durante muito tempo, aprende o francês, e o chefe indígena volta muito orgulhoso, dizendo, olha, ele já sabe falar francês, já pode ser convertido. E, na verdade, o padre Yves, ele obviamente, não se priva de mostrar como é que ele recebe, né, esse indígena, ou seja, ele coloca em presença mais uma vez. Ele fala diretamente ao leitor, isso é muito importante na produção de presença. Olha como ele diz, advirta-se o leitor
de que é fácil representar por escrito as palavras, o discurso desse selvagem, mas não os gestos. Ah, não, eu estou lendo uma outra parte, eu pulei, desculpe, era a questão da presença. Desculpem, eu vou voltar. Peço desculpas a vocês. Pronto. Aqui ele vai, na verdade, como eu disse a vocês, ele não se priva de mostrar a reação que ele teve ao ouvir o filho do indígena, do pajé, falar francês. Eu tive muita dificuldade em conter o meu riso. E eu não pude desfrutar do meu intérprete, de tanto que ele estava transportado pela vontade de rir, da simplicidade desse personagem. Esse jovem, o filho, né, do indígena, recitou-me a doutrina que lhe era própria, dizia o pai, e suficiente para que recebesse o batismo, da seguinte maneira. Ah, maintenant, il faut parler en français. Bonjour, messieurs, comment vous reportez-vous bien, messieurs? Agora, falando em francês, bom dia, senhor, como se encontra a seu serviço? Eu não pude ouvir mais, não querendo explodir de rir. Tá certo? Então, vocês vejam que ele coloca a fala do indígena no relato de maneira jocosa. De maneira jocosa. Ele remeda o discurso do índio. Ele parodia, ele faz uma paródia do discurso do índio e ele escreve foneticamente, que é uma coisa... Aliás, nesse momento, eu faço isso no meu livro, no mesmo momento, essa inscrição, vocês veem uma infantilização propriamente do indígena. Nesse mesmo momento, o médico de Luís XIII, Héroard, escreve o seu diário e inscreve a palavra do rei de França, nasceu em 1601, nós aqui estamos em 1601, ele escreve a palavra da mesma forma, né? Da mesma forma, tá certo? Ele se chama Monsieur Ewa. Ele escreve exatamente isso, ou seja, ele remeda a fala infantil, a inscrição da fala infantil. É exatamente contemporâneo, essa infantilização propriamente da fala indígena. Mas o que me interessa aqui é o curto-circuito linguístico. Né? O curto-circuito é muito interessante. Essa fala, esse francês arranhado, baragouiné, c'est du baragouin, francês arranhado por um indígena que não é ainda converso, que é um meio termo, não é? E o capuchinho Yves Devreux vai falar, é a última fala, depois eu libero vocês, não é? Ele vai dizer, olha, tendo-lhes dado toda a liberdade para falar, liberdade, tanto para me fazer parar de rir, ele queria parar de rir, quanto para satisfazer o fervor dos índios, dos indígenas, eu comecei a explicar-lhes que não era isso que eu pedia antes de dar o batismo, mas o reconhecimento de Deus e das coisas que dependem da religião. E aí, no final, nós temos, na verdade, uma epifania propriamente da voz, em que os índios, os indígenas passam a falar corretamente. É essa a conclusão que nós podemos tirar dessas conferências. Tá? Eu quero concluir com vocês dizendo que essa é uma invenção possível do selvagem no final do século XVII. Tá? É uma invenção, e é preciso penetrar no filigrana dos textos para entender essa produção, porque ela é produção de presença naquele tempo. E, para nós, obviamente, todo esse recurso técnico de amplificação, ele se esmorece na nossa recepção contemporânea. É uma coisa óbvia, não é? Mas aqui eu acho que nós temos, sim, a figura de um selvagem convertível, um selvagem convertível porque eloquente, né? E temos também uma configuração de uma utopia, que é essa utopia da união franco-tupi, que nunca vai acontecer. Nós hoje sabemos. Não é? Eu quero passar a palavra para a Antoine, perguntando justamente se não será justamente essa projeção, né, no futuro franco-tupi, que nunca veio a existir, que torna o selvagem, né, eloquente. Né? Na verdade, na Europa, né, a Europa vai ter que enfrentar essas figuras da alteridade também no século XVIII, Antoine Lelty vai falar sobre isso, e talvez ela tenha que buscar não esse futuro, não essa utopia, mas um primitivismo selvagem, né, onde há um bom selvagem, que é homem da natureza, para poder, obviamente, fornecer os avatares da autocrítica de que os europeus estavam, enfim,
buscando na época das luzes. E agora eu passo a palavra a alguém que vai poder falar sobre isso com vocês. Muito obrigada. E peço desculpas pelas dificuldades. A gente passa a palavra ao professor Antoine Lilti, agradecendo, quer dizer, essa apreensão, né, que nos dá chaves de interpretação e revelação, né, dos vários sentidos desses textos dos cronistas religiosos. Merci beaucoup, bonsoir, enfin bonjour, bon après-midi, boa tarde à todos. C'est évidemment, donc merci, je suis très heureux d'être là grâce à Iris, grâce à Andrea, grâce au service du consulat et donc de pouvoir participer à cette troisième semaine franco-ouspienne et de poursuivre avec Andrea cette conversation, elle l'a dit, cette série de conférences, comme disait au XVIe siècle, autour de cette question du rapport des Européens avec cette figure à la fois de l'altérité sauvage, en mettant les guillemets, on ne les mettait pas au XVIe siècle, on commence à les mettre au XVIIIe siècle, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et c'est évidemment difficile de parler après Andrea, qui a heureusement retrouvé son oralité. On était très inquiets pour elle, mais voilà. Alors j'espère que ça va durer, mais voilà, si pour une oralité retrouvée et dans toute reconquise, dans toute son énergie, son énergia. Et donc évidemment, je serai sans doute à la fois moins précis et plus général, mais je voudrais surtout m'inscrire dans une continuité, rupture, puisque évidemment, moi j'arrive plus tard en quelque sorte avec le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et on a, vous allez le voir, c'est ce que je voudrais vous montrer, une continuité de la réflexion sur la façon de... E vocês vão ver que tem uma continuidade da reflexão em relação à forma de integrar essa figura, de pensar essa utopia que seja de uma união, de uma amizade, uma aliança desigual. Os termos podem muito bem ser reencontrados, né, entre os franceses e os europeus, digamos, né, e essas figuras ditas selvagens. E, ao mesmo tempo, vamos ver que existem formas também muito marcantes de descontinuidades, de rupturas, e a principal delas sendo a questão da conversão não é mais central, ou pelo menos não mais a conversão religiosa. Um outro tipo de conversão, que aliás o termo de civilizado já chega, né, que é a conversão a uma civilização pelos hábitos, pelos comportamentos, muito mais do que pela religião. E, segunda mudança, não estamos mais na utopia da conversão, mas estamos mais falando do ceticismo em relação à possibilidade mesmo de fazer acontecer essa civilização de selvagens, para retomar o termo utilizado, né? No século XVI, no século XVII e no início do XVIII também, no caso estudado por Andrea, evidentemente essa figura do selvagem é fortemente ligada, digamos, às figuras dos indígenas americanos, né? Que podemos encontrar no final do século XV já, até mesmo no século XVII e até mesmo até o início do século XVIII. No pensamento europeu, essa figura da alteridade selvagem é uma figura que remete aos indígenas americanos. É verdade, ainda no início do século XVIII, é interessante porque em 1725, por exemplo, uma embaixada de chefes do Illinois, na América do Norte, né? Portanto, não estamos mais falando de Tupinambás, a América francesa, né? Do Norte, a Nova França, e estes chefes pajés Illinois, eles chegam em Paris, são recebidos pelo jovem rei Luís XV em Fontainebleau, visitam Paris, dão um espetáculo com dança na Ópera de Paris. E é um espetáculo que teve consequências na história cultural francesa. Porque Jean-François Rameau, o famoso compositor, assiste esse espetáculo
espetáculo e ele acha inspiração ali para uma obra que se chama a famosa Dança do Cachimbo da Paz, que depois será renomeada a Dança dos Selvagens, e que é uma parte das Anne Galante. Então é interessante, poderemos voltar a falar sobre isso, mas Anne Galante, essa obra de Rameau, o tema da Dança dos Selvagens, do Cachimbo da Paz, se tornou, nestes últimos anos, fez um retorno com muita ensinação, com um filme, um tema musical que a gente ouve também, mas a gente sempre esquece que vem de uma visita dessa delegação mesmo do Illinois em Paris em 1725. O nome do espetáculo era Les Indes Galantes, as Índias Galantes. A partir do meados do século XVIII, e uma observação para os tradutores, para os intérpretes, fiquem à vontade, tá? Se quiserem que eu melhore a minha fala no microfone, uma coisa, mas enfim. A partir dos anos 1750, fundamentalmente, não é mais do lado da América que os europeus procuram pensar a questão da alteridade selvagem, é do lado do Oceano Pacífico. Então existe um novo mundo que é ligado às grandes explorações do Pacífico, em específico com a viagem, para os franceses, a viagem de Bougainville, viagem ao redor do mundo, né, de Bougainville, de 1766, volta no ano de 69, e em específico o ano de 1768, depois de passar pelo Estreito de Magalhães, ele chega na Polinésia, o que será chamado depois na Polinésia, o que hoje é Polinésia Francesa, e ele chega em específico em Tahiti. Lembram da descoberta de Tahiti? E ele tem a impressão de estar descobrindo, ou pelo menos de estar encontrando, uma ilha paradisíaca que ele chama a Nova Citerre, Nova Seis Terras, uma humanidade nova, selvagens, mas selvagens que são seres que vivem na felicidade, na simplicidade, na virtude, que não conhecem o pecado e que também acolhem os europeus, ao mesmo tempo com uma grande hospitalidade, dando comida para eles, dando água, frutas, mas também com mulheres tahitianas que oferecem uma hospitalidade erótica, que naturalmente, ao mesmo tempo, surpreende os marinheiros franceses, não os desagrada depois de um ano a bordo somente com homens, né? Enfim, isso é relatado muito em Paris e acaba suscitando aquilo que é chamado o mito de Tahiti, ou seja, a ideia de que existem essas pessoas no Pacífico que até então não tinham tido nenhum contato, né? É uma ilha, então a ilha é algo muito forte, que não tinham tido até então nenhum contato com o resto da humanidade, que vivia, então, portanto, numa situação de autarcia, numa espécie de felicidade primária, digno do Éden, né? Tipo um paraíso terrestre, edênico, e isto gera muitos efeitos. Tem Bougainville, mas existem outras viagens, porque no ano anterior, o inglês Wallis tinha já feito uma volta ao mundo, ao redor do mundo, em que ele também tinha passado por Tahiti, ou seja, Bougainville não é o primeiro europeu a chegar em Tahiti, mas ele não sabia, ele soube disso quando chegou na França depois, e principalmente depois teve as 3 viagens do capitão Cook, que explora todo o Pacífico. Vocês sabem que vai acabar terminando mal, porque na terceira viagem dele, em 1779, ele morre no Havaí. Então 3 grandes viagens de exploração científica, de cartografia, porque capitão Cook também é um cartógrafo, um geógrafo, quando o Pacífico até então era um mundo desconhecido. Então existe a Europa se apaixona pelo novo mundo, que é aquele do Pacífico, e deste ponto de vista nós temos um descompasso geográfico dessa questão do selvagem e daquilo que se faz com essa figura do selvagem. Deve converter, não ao
com o catolicismo, mas é o caso de convertê-lo à civilização, ou, pelo contrário, é o caso de se inspirar e reter lições. E aí que está a especificidade do pensamento do iluminismo para poder criticar ou questionar determinados elementos justamente da sociedade do século XVIII. É aquilo que uma série de escritores fazem, que justamente encenam a forma como essas figuras, com esse mito, né, mito de Tahiti, que denuncia, por ressonância, as hipocrisias, os excessos, as derivas das sociedades europeias. Então, temos essa tensão. Trata-se de fazer entrar os tahitianos neste processo de civilização, de progresso, que é aquele do iluminismo, ou, pelo contrário, é preciso utilizá-los como recursos críticos justamente para poder pensar a hipocrisia da moral sexual, por exemplo, herdada do cristianismo, e aí tem toda uma parte aqui do pensamento do iluminismo que vai entrar nesse caminho. Eu estou resumindo aqui, mas é para vocês verem. É ótimo, ok? A gente já sabe disso. Sim, mas é interessante deste ponto de vista, se nos interessarmos a essa questão, ao mesmo tempo do mito da representação, mas principalmente do confronto e das confrontações contextuais que nos permitem encenar essa confrontação com essa alteridade selvagem, em vez de ficar se indagando sobre textos que discutem a chegada, ou melhor, o encontro, o contato que se dá no lugar, né, no território dos selvagens, né, seja na América com os missionários, ou seja no Pacífico com os cientistas e navegadores europeus da época. Outra forma de abordar essa questão é ver aquilo que acontece quando essas figuras da alteridade selvagem vêm para a Europa, ou vão para a Europa. Ameríndios na Europa nos séculos XVI, XVII, XVIII foram muitos. Aliás, a gente ouviu isso agora na tua apresentação. Gente de Tahiti já é muito menos conhecidos, mas tem dois. Tem um que Capitão Cook leva para Londres em 1774, que chama Mai, os ingleses chamam de Omai, que volta depois a se instalar numa ilha perto de Tahiti. Então, que passa 2 anos em Londres, onde aprende a fazer patinar sobre gelo no rio Thames, congelado, anda a cavalo, enfim, vai testando algumas práticas da civilização britânica. E agora outro personagem que se chama Aoturu, e Aoturu é um tahitiano que embarca com Bougainville e vai para a França, passa 1 ano na França e depois ele volta para a chamada Ilha da França, que hoje é a Ilha de Maurícios, e só que infelizmente não tem muito suspense ali, tristemente Aoturu acaba falecendo em Madagascar no caminho de volta para Maurícios. Mas, enfim, ele terá passado 1 ano na França. E esse confronte, digamos, essa presença, é uma presença, mas que não é apenas uma presença textual ou apenas oral, é uma presença física em Paris dessa figura. Então, isso me surpreendeu, porque temos toda uma literatura sobre a invenção do mito de Tahiti no século XVIII, e a gente nunca se perguntou sobre a presença de um tahitiano em Paris que passa 1 ano, 1769, apresentado a todos os eruditos, cientistas, a corte, que frequenta a vida parisiense, etc. Então, o que a gente pode dizer sobre essa estadia de Aoturu em Paris? Bom, muito pode ser dito. Mas já são 13h25, então não vou me demorar muito. Somente vou falar de 2 textos, porque evidentemente tem uma presença física, né? Mas nós, enquanto historiadores, temos somente textos. Então, essa presença ela é mediatizada por documentação escrita, material escrito, mas entre vários textos que nós temos, posso comentar 2. Vou comentar 2. O primeiro é um texto de Denis Diderot, que se chama O Suplemento à Viagem de Bougainville.
É um texto que Diderot escreve em 1771, depois de ler A Viagem ao Redor do Mundo de Bougainville. Bougainville escreveu um livro em que ele conta a sua viagem e Diderot escreve um suplemento, um adicional imaginário em que ele imagina a continuação, capítulos adicionais do livro do Bougainville. É um texto muito importante porque eu costumo citar esse texto, aliás, é um texto que onde tem arengues que retomam um motivo retórico arengas, perdão, com motivos retóricos que vêm de longe e arengas com muita violência anticolonial. É a arenga do velhote tahitiano no início do texto, por exemplo, que realmente denuncia o imperialismo. Então, essa chegada dos europeus, não como a bela história do encontro e da descoberta científica, né? Mas pelo contrário, mais como uma operação imperialista que anuncia violências coloniais que estão por vir. Temos isto com Diderot, mas hoje o que me interessa é no preâmbulo do suplemento. É um diálogo entre duas figuras, A e B, e um diz para o outro: você leu A Viagem de Bougainville? Sim, eu li. Então eles conversam sobre isso e chega um momento que um diz ao outro: parece que Bougainville trouxe com ele um selvagem dessa ilha. E o outro personagem, que supostamente seria Diderot, o porta-voz do Diderot, ele diz: sim, eu vi. Ele era chamado Aouturu. Isso é muito interessante, porque a gente vê que o nome Aouturu aparece ali neste texto de Diderot, ou seja, é a entrada de Aouturu na literatura francesa, num corpus literário, então não é qualquer autor, né? Diderot. E Diderot diz em seguida, o nome dele era Aouturu, fala um pouco sobre... Peraí que eu tenho algumas citações aqui, uns trechos. Ele diz sim, eu encontrei com ele. Eu ouvi, se chamava Aouturu. Quando ele enxergou uma terra, ele achou que fosse uma pátria do viajante, ou que tenha sido uma imposição, ou que ele tenha sido enganado pela pouca distância aparente das bordas do mar que ele morava. Ele ignorou a verdadeira extensão da terra, etc, etc. E aí ele diz principalmente, ele não parava de suspirar, de sentir saudade de seu país, ou seja, que ele estava vivendo uma forte melancolia, tristeza, nostalgia da sua ilha. E no final deste trecho, é um trecho curto, tá? É uma página só. Continuação do diálogo. Aouturu, você será tão feliz de reencontrar com teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, o que você contará sobre nós? Resposta, pouca coisa. É um diálogo, tá? Resposta, pouca coisa, e que eles não vão acreditar. Por que poucas coisas? Porque concebeu poucas coisas e não encontrará na sua língua os termos correspondendo às ideias que ele gostaria de transmitir. E por que não vão acreditar? Porque ao comparar seus comportamentos aos nossos, vão preferir acreditar que Aouturu é um mentiroso, em vez de acreditar que nós somos tão loucos. Então vocês veem aqui o que estava dizendo naquela hora. Aouturu e sua história estão sendo utilizados para criticar, Diderot desenvolve isso, né? Mas é para criticar os comportamentos dos europeus, tipo, não é nem acreditável o que vai ser contado, porque nossas sociedades europeias são tão absurdas que preferimos ainda achar que ele é mentiroso. O que é mais interessante é o que vem antes ainda, é a questão da língua. Não é tanto a questão do acesso à verdade divina através da língua, é mais a questão do acesso à compreensão em si do encontro. E Aouturu, ele não é capaz de, segundo Diderot, de entender aquilo que está acontecendo com ele. Ele subiu no barco, mas ele não sabia, na embarcação, mas não sabia para onde ele estava indo, não imaginava que ele estaria indo tão longe, e desde então ele está somente chorando, não se interessa em nada, ele está muito nostálgico e lhes faltam as palavras na sua própria língua para contar aquilo que está acontecendo. O que
é muito marcante ali, é que neste texto, que por outro lado é um texto muito radical, muito crítico e muito anticolonial, Diderot, que frequentou, em Paris, ele tinha ao seu dispor um tahitiano que Bougainville tinha trazido, que ele provavelmente encontrou, que ele pelo menos diz que ele encontrou. Pois bem, ele não faz nada com ele. Ou seja, que em vez de passar a palavra a ele, não somente ele não passa a palavra a ele, mas ele nega, ele recusa, ele considera que de nada serve passar a palavra a ele. Isto porque Autoru não, segundo ele, era capaz de pensar. Então, até mesmo com um autor avançado, assim, dá vontade de dizer assim, tão avançado, tão crítico da arrogância europeia, como é o caso de Diderot, a gente acha essa impossibilidade de pensar que o indígena, no caso o tahitiano, seria capaz de pensar os efeitos do contato. Então, o que faz Diderot? Ele não vai mais falar sobre Autoru, mas ele inventa duas figuras, o idoso e um personagem que se chama Uru, e que é uma figura de um filósofo tahitiano, um filósofo selvagem, é uma grande figura. Então, ele anula a presença desse verdadeiro tahitiano para criar um efeito literário forte, de certa maneira, que é ficção, um personagem de ficção. E o que está por trás disso, é claro que podemos falar em termos simbólicos a respeito do apagamento da fala, da palavra, é um grande tema dos povos subalternos. Então, não é possível ter uma palavra subalterna porque não há uma língua que permita uma experiência. Mas essa experiência não é perdida para todos. Essa experiência, traduzida em ficção, torna-se um efeito de compreensão aos olhos dos europeus. Compreensão de sua sociedade. Estamos aqui bem longe dos usos com relação à conversão. Diderot, mais tarde, 2 anos depois, num texto que ele queria inserir na história da filosofia, ele diz: é a ignorância dos selvagens que esclareceu ou iluminou, de certa forma, os povos, ou seja, os selvagens são ignorantes, sua língua não lhes permite compreender. No entanto, essa ignorância, essa experiência, permite aos povos europeus que tenham esse esclarecimento, essa luz de entender os limites de sua própria sociedade. Como vocês estão vendo, é bem complicado. Existe aqui uma reviravolta nesse gesto de Diderot. Vemos aqui que esse confronto com a presença desse tahitiano, Autoru, e em causa ou resulta num conhecimento social e crítico, mas também no reconhecimento. O segundo texto há um outro intelectual, um filósofo, que vai levar mais a sério essa questão da presença física de Autoru. Chama-se Lacondamine, um dos grandes eruditos acadêmicos, conhecido por ter feito uma grande viagem à América do Sul, onde ele atravessou o Amazonas, subiu o rio e foi até o Peru. Ele era muito conhecido, considerado como um dos grandes exploradores eruditos do século XVIII. Então, ele quer conhecer o Autoru. O Autoru está
morando com Bougainville, então ele escreve esse relatório, esse relato, onde o que é muito interessante é o que ele descreve para Autourou. Ele tenta falar com ele. Com relação à palavra, é muito interessante, pois um dos grandes problemas de Autourou é que ele jamais conseguirá falar francês de forma correta. Já La Condamine é quase surdo, então ele usa um corneto aqui, um corneto acústico, e ele escreve que ele é muito inteligente porque ele entendeu muito bem para que servia o meu corneto acústico. Então, algumas palavras em taitiano, ele falou orelha morta, ouvido morto. E La Condamine ficou bastante impressionado, pois ele entende bem o uso da corneta acústica. A questão da palavra aqui é muito interessante. E vou dar mais um elemento. La Condamine, em todo o texto, ele hesita e ele não sabe como chamar esse taitiano. Ele o chama de insular, da América do Sul, ele o chama... Num dado momento ele diz o selvagem, mas logo volta atrás e diz, mas estou errado em chamá-lo assim, pois o senhor de Bougainville, corretamente, não quer que o chamemos assim. Então, essa palavra selvagem lhe escapou. E havia na moradia de Bougainville, um quadro rococó que mostrava uma Vênus seminua. Então, vocês podem imaginar essas telas da época, não totalmente nuda, não totalmente desnuda, porque havia um véu cobrindo o órgão sexual. E Autourou, então, corre para o quadro e faz o gesto de arrancar, de tirar o véu. E isso choca muito a La Condamine, que diz, bom, é um selvagem mesmo, não consegue fazer a diferença entre um quadro e uma mulher real. E aí ele diz, não, mas eu estou errado em chamá-lo assim. Aliás, na realidade, não há razão nenhuma para chamá-lo de selvagem, a não ser, e agora encontramos a questão da palavra, da língua, a não ser que consideremos que o próprio da civilização é o de ter em sua língua palavras que temos vergonha de pronunciar em voz alta. Ou seja, esse gesto de Autourou não é a marca da selvageria. Pelo contrário, uma espécie de franqueza natural que vem revelar e denunciar a hipocrisia da sociedade europeia, que tem uma relação complexa, hipócrita, não natural, com a questão do desejo e do erotismo. Eu escolhi, então, esses dois textos para mostrar que os autores, um filósofo, um cientista, dois eruditos, falando da presença física desse primeiro taitiano que chega à Europa, e eles reagem de forma ambígua. Ao mesmo tempo, estão fascinados, e isso resulta em indagar ou questionar uma série de questões, de certezas dos europeus e a teoria do iluminismo, do progresso da civilização. E, ao mesmo tempo, saber qual é o estatuto da experiência vivida por Autourou em sua própria viagem. Isso é algo que ele ainda não consegue pensar, porque não tem as ferramentas da etnografia ou das ciências sociais para utilizar isso. Ou seja, apesar de seus esforços, eles continuam
fechados dentro de uma representação assimétrica, desigual do tipo de sociedades. Eu vou ficar por aqui e agradeço. Como agradecer as duas apresentações que foram absolutamente articuladas, não é? Em duas temporalidades diferentes e que nos convidam a pensar os processos, não é, de desencontros e encontros, não é, entre essas percepções, não é, e projeções dos europeias sobre os povos não europeus e como isso alimenta, não é, a reflexão crítica, o nascimento do ensaísmo. Eu pensei no Montaigne, por exemplo, e como ele reaparece, de alguma forma, no pensamento das luzes. Então, a minha pergunta primeira, assim, só para a gente aquecer e fazer uma rodada de questões, é se até que ponto Montaigne era lido no século XVIII, não é? E se essa reflexividade crítica se combina também com uma etnografia comparada, com o problema da diferença e da unidade do gênero humano, porque se no século XVIII a questão da unidade, não é central, assim, é um telos, é um ponto de partida, no século XVIII isso já, não é, tem uma discussão mais ampla sobre a diversidade, o poligenismo, enfim, a própria comparabilidade está em questão, a comensurabilidade da comparação está colocada em questão. Mas é só para a gente começar uma conversa, né, e ampliar para o público. Queria convidar a todos a formular suas questões, dúvidas, observações, comentários. Tem um microfone à disposição. Milena, quer fazer uma questão? Boa tarde, agradeço também a fala dos professores, que a minha questão ela é mais voltada para o professor Lynch, sobretudo porque o meu interesse, como também tive a oportunidade de dizê-lo ontem, é mais voltado para o século XVIII, sobretudo quando a questão é a civilização dessas pessoas, desses vários grupos. O senhor disse, se eu entendi bem, que o interesse dos franceses se volta para o Pacífico no século XVIII e, ao mesmo tempo, me pergunto sobre o desenvolvimento das companhias de comércio francesas nesse período. Porque, se embora exista esse interesse sobre esse novo mundo no Pacífico e essa reflexão sobre civilizar a partir dos costumes, como ficariam, então, os escravizados africanos, afrodescendentes, no contexto colonial? Eles são passíveis de serem civilizados pelos costumes? É uma pauta a ser discutida pelos filósofos e pensadores desse período? Eu me pergunto isso justamente pela questão dessa diversidade que está sendo colocada em pauta nesse período. É isso. Obrigada. La inclusion des Africains dans le monde français du salon de tradição. Là, il n'y en a pas, non. Não. Il n'y en a pas. Tem uma pergunta aqui. Não, melhor fazer Ça va, ça va, ça va. Madame, Não está funcionando? Não. Ok, só minuto. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Tem outro Donc, aqui, Cláudia. Tem outro aqui. Eu
passo para ele aqui, tá? Tá bem. Donc, oui, merci pour la question. Donc, Obrigado pela pergunta. De fato, de modo geral, as luzes do iluminismo estão divididos, por um lado, da afirmação de uma humanidade comum, mesmo quando há pensadores eugenistas que, contudo, são minoritários. A maioria não é eugenista, mas não trata-se de um poligenismo complicado, porque o objetivo no pensamento do poligenismo é destruir o relato do Gênese. A maioria dos autores não são eugenistas e que tentam pensar na unidade da natureza humana, e há uma série de distinções que são feitas entre as espécies. E aí, gradualmente, há uma formalização de uma tipologia racial. Essas tipologias raciais, é preciso tomar cuidado com o vocabulário da raça, pois esse está muito presente no século XVIII, mas não tem necessariamente o sentido que lhe damos hoje, pois hoje nós projetamos coisas que surgiram no século XIX e tecnologia, que as tecnologias físicas ajudaram, e nos filósofos, raça era, no século XVIII, era para designar grupo humano, que se diferencia através do tipo físico, da língua, etc. No final do século XVIII, aparece uma radicalização das tipologias raciais. Isso, por um lado, ligado ao meu tema, o Pacífico vai desempenhar um papel muito importante nessa tipologia, pois torna-se um laboratório do pensamento das diferentes etnias e raças, com a invenção de uma oposição entre os polinésios com pele mais clara e os melanésios com uma pele mais escura, ou seja, a cor epiderme mais clara, mais escura, torna-se um elemento muito importante de estruturação da representação da diversidade humana. E a sua pergunta, a questão dos africanos, também se torna importante. Existe um grande debate entre aqueles que acham que a escravidão, a escravatura no século XVIII era em massa, que eles eram deportados para a América do Sul, no Brasil também. Então, essa desqualificação racial dos africanos, será isso que permitiu e autorizou a escravidão, ou seria o contrário, o oposto? Esse é o debate. Hoje, o consenso historiográfico é para dizer que é o oposto, o contrário. Foram as abolições da escravatura que reforçaram o racismo, porque, na realidade, a construção das tipologias raciais, pois nas sociedades pós-escravagistas é que se construiu um sistema de desigualdade racial baseado na cor da pele, e isso se torna ainda mais importante para manter sociedades desiguais. Último ponto. Bom, existe todo esse elemento, endurecimento das tipologias raciais e centralidade da cor da pele na representação dessas diferenças. Contudo, é verdade que no pensamento das luzes há o surgimento de discursos extremamente inclusivos e igualitários, que afirmam a igualdade total, incluindo a dos africanos. Há um belíssimo texto de Condorcet a respeito da escravidão dos negros, que ele escreve antes da Revolução, em 1780, e ele escreve sob o pseudônimo
o pseudônimo de Sr. Schwarz. Schwarz quer dizer preto em alemão. E ele fala na igualdade dos homens, entre os homens, e incluindo os africanos. É um texto interessante porque mostra alguém totalmente fundamental no pensamento das luzes, que tem esse discurso inclusivo de reconhecimento da igualdade. Ou seja, o pensamento do iluminismo a respeito dessas questões é complexa. Não existe um pensamento. As luzes construíram o racismo ou defenderam a igualdade. Não. Eles estão divididos sobre esse tema que se torna essencial devido ao comércio colonial. Gostaria de trazer mais uns complementos aqui. Eu estava pensando que aqui a gente está em 2024. São 100 anos do primeiro manifesto dos surrealistas. E se a gente for traçar uma genealogia agora das representações do selvagem, a gente vai ver que nos textos surrealistas, no movimento surrealista, que existe uma valorização muito importante da arte africana, arte da Oceania. Isto talvez seja a marca, né, no início do século XX, de um divisor de águas, um momento de virada muito importante, né, em relação a uma representação totalmente, digamos, nova, né? Mas isto seria numa genealogia de longo prazo, né? Bom, eu te me apresentar, eu sou o Halu, né? Eu faço pesquisa de imigração japonesa aqui na USP, né? Então eu vou dirigir a minha pergunta à Andréa, né, Andréa? Não, a dúvida que me ficou, Andréa, é sobre a questão espacial, né? É porque, assim, no caso japonês, né, que eu estudei mais, né? Então, qual que era o problema? O problema era justamente a questão espacial no diálogo, né? Então, por exemplo, como os japoneses lá, eles sabiam falar latim, né? Que abordaram, então, a chegada lá da ordem jesuíta, né? Então, eles dialogaram, então, com Francisco Xavier, né? Que tinha essa questão espacial, então, no Reino de Navarra, né? Bom, isso no caso do japonês, né? E eu achei interessante a sua fala, né? Justamente porque você falou desse diálogo, né? Dos tupinambás, dos chefes lá em São Luís, né? Mas a interlocução era com a ordem caputina, né? Por quê? Que me chamou a atenção, né? Justamente porque a ordem caputina ela surge, né, muito antes, né? Porque a dos jesuítas é mais em 1513, né? Os capuchinos não. Os franciscanos sim, né? Então os capuchinos um pouco depois, né? De Francisco de Assis, né? É porque quando, por exemplo, surgiu em Assis, o Francisco, né, lá de Assis, era mais uma ordem que surge assim no setor urbano, né? Ou seja, ele cria, né, o carisma, né, da mendicância, né? E a partir então dos urbanos, de terrenos abandonados, é que ele vai criando a ordem, né? E é justamente essa ordem, né, que não tem muito assim na sua origem a questão então espacial, né? Então no caso então o latim, né? O corpo não separado, né? Vamos dizer assim, da linguagem, né? É que vai ser os interlocutores, né, no caso brasileiro, né, tal qual a sua fala, né? Então, a minha pergunta, Andréa, é o seguinte, né? Por que, por exemplo, esses textos, né, esses primeiros, né, que na verdade que você falou que foi traduzido, né, por Antônio, né, Araújo, né? Que esses textos que foi deixado... Os catecismos. Isso, exatamente, os catecismos, né, de Padre Anchieta, né? Porque se sabe muito bem que Padre Anchieta, né, ele era de Tenerife, né, e eles de um espaço bem menor de um tempo, de um espaço bem mais curto, né, do que o de Navarra, né, que era de uma longa duração, né. E então essa é a pergunta, né? Esses caputinos, eles estavam mais aptos
a fazer a interlocução, então, com os chefes do Pinambás? Essa é a pergunta. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Eu acho que talvez eu não tenha entendido a intenção da sua pergunta. Tem muitas coisas, você evocou muitas coisas. E eu não sei muito bem como estabelecer a relação que você faz, essa ordem está apta. Bom, eu não saberia responder. Mas eu acho muito interessante você ter evocado feito essa pergunta pelo seguinte, eu vou falar mais rápido aqui para ver se sai melhor. No livro que eu disse a vocês que abarca as questões que eu tratei hoje, eu, evidentemente, procurei levantar diálogos, que tivessem sido estabelecidos com os índios. Diálogos. Não falo de catecismos, isso é diferente, uma estrutura totalmente diferente. E, obviamente... E na realidade, há 3 exemplos, propriamente, que nós podemos evocar. 3 exemplos e não mais. Em primeiro lugar, os diálogos que aconteceram no começo do século XVI, no México, que são diálogos entre mexicanos e franciscanos, chegados no México, foram, na verdade, transcritos pelo padre Bernardino de Sahagún, retranscritos. Tá? Eu faço todo um trabalho em torno desses diálogos, e os diálogos estabelecidos pelos jesuítas com os bonzos no Japão, tá certo? Que não eram em latim. E através de intérprete, os intérpretes também eram jesuítas, tá certo? Sim. Esses diálogos foram na verdade, traduzidos através de Truchement, através de intérpretes, do japonês, tá certo? Pelos jesuítas. E nós conhecemos isso através da epistolografia. São 2 ou 3 cartas que narram exatamente como a passagem propriamente do discurso direto ao indireto, de exégese, mimese, é uma passagem totalmente transcrita nas cartas. Então nós temos, e os bonzos responderam, é a resposta. E o padre disse. Bom, então nós temos, obviamente, toda a formulação, é isso que você perguntava, toda a estruturação cênica dos diálogos com os bonzos japoneses, Foi algo também que eu usei através de ferramenta comparativa com os diálogos dos capuchinhos. Ora, na realidade, não há uma ordem religiosa mais apta do que outra ao diálogo. É a constituição de uma cena, no meu caso, uma cena mística, era o que eu tentava estabelecer em relação ao que o Antoine falaria depois, a estabeleção de uma cena, e as trocas de interlocução, tá certo? Diegéticas e miméticas, ou seja, a passagem do discurso indireto ao discurso direto. É o que nós podemos dizer. Uma outra coisa que eu acho que precisa ficar clara, e isso também remete ao que o Antoine nos disse, é que há uma figura, que é a figura da prosopopeia. A prosopopeia é uma figura que consiste em fazer falar o outro, que está teorizada em inúmeros tratados, desde o século XVI. É a prosopopeia, ou seja, fazer falar o outro, que permite a inclusão das vozes indígenas nesses relatos. No caso que Antoine nos conta, e que obviamente pouco importa se o indígena realmente existe, se ele realmente fala, pouco importa se há provas empíricas de que ele fala, o recurso discursivo é a prosopopeia. Então, no caso, obviamente, da construção ficcional e no caso, obviamente, da suposta transcrição autopsial da fala indígena. É isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tenho medo. São chaves de leitura, não é, Andréia? Que, enfim, para a gente não ler a documentação de maneira ingênua, tomando a coisa pelo todo. E são essa encenação das arengas, Mas há uma diferença entre uma mutação entre o século XVI e XVIII, eu volto a perguntar por curiosidade,
entre essa encenação do diálogo, a representação Não, do diálogo óbvio. entre o 16 e o 18? Claro, Iris, claro. Em primeiro lugar, porque eu falo de uma cena mística. É o subtítulo do livro, do livrinho que eu dei. Ensaio sobre a encenação mística colonial. Claro que é uma encenação mística. É claro que o Antônio mostra isso, eu tive o prazer de traduzir o livro dele, não é? De que modo é preciso, obviamente, uma cena que é uma cena posicional para que haja diálogo, né? E muitas vezes ele define as luzes como cena. É porque é posicional, é diálogo. Eu estudei a Academia dos Renascidos, que é uma academia que se funda na Bahia em 1759 e cuja cerimônia de inauguração há uma teatralização. Exato. De que os índios invadem a academia e fazem eles mesmos um discurso dizendo que os acadêmicos não têm como homenagear o rei e que o melhor a fazer é que os indígenas atravessem o oceano para prestar as homenagens eles mesmos na data do aniversário do rei. Então, há longos poemas que retratam essa espécie de autocrítica, ou sei lá, de forma de pensar o lugar do acadêmico dentro da sociedade colonial. Entendeu? A Iris usou um termo que eu uso bastante no livro, que é a ideia de drama. Não é? Obviamente, aqui é o drama da conversão. O Antônio deixou bastante claro que não há o drama da conversão propriamente no século XVIII, tá certo? Mas, evidentemente, nessa construção, que é uma construção muito mais genealógica... Não, inclusive na inauguração, nas festas, eles dizem, nós já estamos perfeitamente convertidos, nós somos mais civilizados que os acadêmicos, e, enfim, há uma subversão, quase que... Que é uma tópica típica, propriamente, desse... Mas é uma tópica do iluminismo. Isso óbvio, uma tópica típica das luzes. Mas no que narra aqui a Iris Cantor, propriamente, me aparece imediatamente, me vem sempre essa ideia de que, por exemplo, o rei nunca foi ao México. O rei sempre foi esperado no México. Ele nunca vai ao México. Então, a tópica retorna, mas ela retorna de uma outra maneira, percebe? Uhum. Essa é uma tópica muito... Uma expectativa. Na expectativa, né, da vinda do rei. Nas festas, né, já que ele aparece nessa festa, jamais, ele não aparece. Uma presença ausente. Né? Presença ausente, é sempre esse jogo. Onde há drama, há sempre presença ausente. Né? Isso é Auerbach. Né? Onde há drama, há sempre o jogo presença-ausência. Então... Mas eu acho que fica muito claro, né, nos exemplos que foram dados aqui. Né? Mais questões? Vamos aproveitar ou vamos encerrar? De qualquer jeito, convido a todos ao lançamento do livro dentro de 1h30, e lá na Livraria EDUSP, do prédio da História e Geografia, a partir das 17h30, 17h40, mais ou menos, estaremos lá. Então, muito obrigada a todos por terem vindo. Obrigada aí à nossa equipe, a Cláudia, pelo apoio, e ao Instituto de Estudos Avançados. Obrigada, Andréia e Antoine, por essa bela tarde. Muito obrigada.